Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nanzé. Pra quê? Pra mais uma aula de literatura. E hoje, olha que legal, literatura contemporânea. Que bicho é esse? Solta a vinheta. Muito bem, pessoas! Estamos, olha só que bacana, em literatura contemporânea. Muita gente está pensando assim, meu Deus, que negócio é esse? Que bicho é esse? Será que existe? Será que não existe? Que negócio que tá rolando? Calma, calma, vai dar tudo certo. Por falar em literatura contemporânea, vou aproveitar e vou lembrar você que já tem essa aula de literatura contemporânea, melhor, tem um módulo de literatura contemporânea lá na plataforma professornozem.com.br. Por falar nisso, eu trouxe o convidado especial que é o nosso professor de literatura da plataforma, meu amigo Gabriel Félix. Chega pra cá, Gabriel. Chegamos! Nada melhor do que um especialista em literatura para poder ajudar a entender esse lance de literatura contemporânea. Muito bem, Gabriel. Vamos lá, quando a gente pensa em literatura contemporânea, a gente já falou de basicamente todas as escolas literárias aqui no canal, e agora a gente está chegando num processo pós-modernismo. Eu posso pensar que literatura contemporânea seria por aí o caminho? Então vamos lá. Eita matéria que dá trabalho. Ah, meu Deus. Literatura contemporânea tem, acho que uma maneira segura de definir. É a literatura dos dias atuais. Pronto. É isso. Só que se começarmos a filosofar em cima disso, o problema é quando começam esses dias atuais. Né? Então, agora vamos definir uma coisa que você, meu querido, você vai odiar o que nós vamos falar agora. Por quê? Literatura contemporânea, não tem nome. Por isso nós chamamos de contemporânea. Ah, então quer dizer que a literatura contemporânea é tipo um apelido, assim. É um nome que se tem por falta de outro. Entendi. Porque, É um fake parnasianismo, barroco, romantismo. Não existe um nome que defina um estilo. Então, é literatura de hoje, contemporânea. Então quer dizer que literatura contemporânea é um nome dado por nós, assim, digamos, estudiosos, didaticamente pensando, que é aquilo que posso pensar que é o pós-modernismo. Inclusive, né, existe alguns lugares, alguns vestibulares que usam o nome pós-modernismo em vez de literatura contemporânea. Isso, então é um nome que também é usado em algumas provas, pós-modernismo, mas que também ainda não define um estilo. É um estilo do pós-modernismo. Ou seja, após o modernismo acontece isso. O que é isso? É tudo que nós estamos vivendo, de modo geral? Exatamente. Então, olha só, começa por aí. Né? Não tem um nome fixo, porque realmente esse estudo está ocorrendo de certa forma, ou ainda vai ocorrer. Então assim, por que não há nome? E agora vamos lá, vamos complicar mais ainda. Então esse é o único vídeo que nós não vamos esclarecer. Beleza. Nós vamos complicar. Então vamos complicar a vida da galera. Vamos jogar o problema no colo do nosso espectador. Não há um nome, por isso é contemporânea. Aí se o aluno perguntar quando começou, não sabemos. E qual é o estilo predominante? Não há. Beleza? Ou seja, já não, assim, ó. Não existe. É quase que não existe. É isso, esse é o problema. Mas agora vamos lá, vamos colocar as ideias no lugar antes que, né, desistam de nós. Né? Deu pause no mudo de vídeo. Não, fica aí, calma. Vamos organizar o negócio aqui. Não, vamos organizar. Eu tô vendo o vídeo para esclarecer, o cara só complica. Me complicou a vida, vou embora. Não vai embora, fica então, aqui. Vamos lá, vamos agora pôr as ideias no lugar. Vamos lá. Por que não há um nome, não há uma data de referência e não há um estilo predominante? É porque é muito importante que exista um tempo para que se faça o estudo, porque muitas vezes, no calor do momento, nós estamos vendo aquilo que se destaca agora, mas muitas vezes aquilo que se destaca é a moda do momento. E que nem sempre é o que vai permanecer ao longo da história. Então existe, por exemplo, o hit do verão. Certo. Entendeu? É a música que faz sucesso no momento, mas que, sei lá, até o final do ano, ninguém mais vai lembrar. Só ficou no verão ali, aqueles 3 meses de verão, e depois acabou. Exatamente. Certo. Com literatura também acontece isso. Tem o autor do momento que tá rolando ali, fazendo um monte de coisa, só que não necessariamente esse cara é o cara que vai ditar a regra daquele período. É muito possível que isso aconteça. Né? E há vários autores ao longo da história da literatura que no momento, né, em que ele estava vivo e produzindo, ele nem teve o reconhecimento. Certo. Mas depois, com lucidez, com calma, com distanciamento,
aí é a hora que separa o que é que permanece e o que é a moda do momento. Entendi. E é o que está acontecendo exatamente agora. Existem autores que se destacam. Se você pensar o que é o best-seller da livraria, né, do ranking... O que mais está vendendo na tá Amazon. vendendo, né? Amazon patrocinando. Não, opa, chega aí. Mas aí o que acontece é que nem sempre esses que se destacam no momento talvez sejam um hit do verão. Né? E aí tem uma expressão só nesse momento e não para o período todo. Então. Então é muito provável que esse estudo da literatura que está acontecendo agora ocorra futuramente. Depois, aqui, alguns anos, as pessoas olhem para trás, nos anos 2000, nos anos 90, o que rolou foi isso. Mas até lá, nós ainda não podemos cravar alguma coisa. É isso. Nós podemos apenas dizer quais são as tendências, quais autores se destacam hoje, mas é datado. Hoje eu sei que eles estão se destacando. Certo. Agora, o que o futuro reserva é algo que nós nem deveríamos, até porque é roubada fazer essa aposta. Sim. Porque aí é o futuro, é a história que vai dizer, não nós agora. Podemos fazer apostas. O futuro a Camões pertence. Isso. Certo. Nós podemos apostar, fazer um bolão para daqui 20 anos. Mas não dá para saber ainda. Não dá para saber. Certo. Então, bom, de modo geral, então a gente sabe que não tem nem como dizer características próprias, porque essas características também só vão aparecer no futuro, quando ocorrer um estudo disso, se ocorrer um estudo disso. Possivelmente vai ocorrer. Sim. Né? Mas ainda fica tudo no mundo da possibilidade. Isso, é a possibilidade. Há os estudiosos de hoje, as universidades hoje estudam isso, só que agora é o tempo que vai dizer as características, estudos, até arrumar um nome para esse período, coisa que atualmente ainda não há. Beleza. Agora eu tô pensando aqui, e se aparecer, Gabriel, numa prova de vestibular, literatura contemporânea, ou literatura pós-moderna, dependendo do nome que derem ali, o que eles podem cobrar no vestibular ou no próprio Enem? Se é que o Enem cobra isso também ou não cobra? Como que a gente vai analisar? Porque acho que o que importa para nós é isso, né, gente? Olhar assim, tem uma questão aqui que tá falando de literatura contemporânea, pós-moderna, o que ele pode cobrar? Não só pode cobrar, como já andaram cobrando isso. Só que agora, quais são os limites das questões? Não é possível que se pergunte numa prova quando começou, qual é a obra de início. Okay. Por isso que nos vestibulares, em que eu já vi isso acontecer, a questão já vem com um enunciado com uma data de referência. A literatura contemporânea, e aí num parênteses, de 1900 e alguma coisa em diante. Então isso já vem na questão. Certo. Né? Por quê? Porque não existe ainda essa definição e essa convenção. Por exemplo, vamos pensar, Semana de Arte Moderna, 22, início do modernismo. Certo. Então, isso é fácil colocar porque há uma convenção. Para a literatura contemporânea, não. Então, fica tranquilo, ninguém vai perguntar isso para você. Certo. Então, data não vou cobrar. Nome também da escola não vou cobrar porque não tem. Certo? Isso. Autor principal também não tem como ainda. É possível pensar em autores que se destacam agora. Beleza. E agora vamos pensar no seguinte, o que acontece na literatura de hoje? Se em outros tempos era possível dizer o período tal era o barroco e o estilo era este, hoje em dia nós vivemos um período que dá para se colocar que é uma era da diversidade. Certo. Então, essa diversidade que nós encontramos de posicionamentos ideológicos, tribos diferentes, grupos, turmas, também existe na literatura. Então, não é possível definir um estilo, porque são vários interesses, vários estilos convivendo juntos. Então, eu vou jogar para você esta palavra. É o período da diversidade. Isso é uma coisa legal de gravar, hein? Então. Período de diversidade, da mistura, né? Tudo junto. Exato. Vamos ver um exemplo aqui, na narrativa contemporânea. Há autores que exploram a violência e o submundo das grandes cidades. Certo. Rubem Fonseca, Paulo Lins, que escreveu um romance do qual você já deve ter ouvido falar, chamado Cidade de Deus. Né? Pensa no filme. Né? O tráfico, a formação da criminalidade no subúrbio. Então, essa é uma linha que alguns autores exploram, a violência e o submundo. Certo. Outros autores exploram a parte mais psicológica, intimista. Né? Então, pensar na vida urbana contemporânea e a solidão.
o estresse, a depressão. Então, nós temos vários autores que vão caminhar nesta linha de escrita. Então, a narrativa mais introspectiva. Certo. Há autores que vão trabalhar mais com a ficção histórica. Criar uma história ficcional dentro de um panorama da história real. O Antônio Calado faz isso. Vamos pensar em autores que vão construir uma história, só que dentro de... ou misturada a uma história real. Então, um acontecimento que rolou agora, no nosso momento, e a pessoa cria personagens fictícios, situações fictícias dentro dessa realidade. Uhum. Não, um caso também, vamos pensar num autor aqui, a Ana Miranda, num romance chamado A Última Quimera. Certo. Ela cria uma história ficcional, só que dentro da biografia do poeta Augusto dos Anjos. Uhum. Então, a história dele existiu, o Rio de Janeiro da época, a Paraíba da época, existia. Tudo isso estava lá. Tal. Então, existe essa interligação de uma história real, mais uma história fictícia correndo dentro disso. Show de bola. Então, nossa, e dá para ir. E aí vai longe, né? A gente vai longe. Realismo mágico, realismo fantástico. Também tem na poesia uns lances assim também. E na poesia também acontece a mesma diversidade. Se pensarmos na poesia de vanguarda, o concretismo como carro-chefe e as suas dissidências, poesia praxis, poema processo, neoconcretismo. Tem a poesia marginal também, não tem? Isso. Agora vamos pensar agora um outro contexto dentro da contemporaneidade. A época da ditadura militar. Certo. Como uma poesia que era contrária ao sistema de contestação, que é a poesia social, mais ideológica, politizada, e a poesia marginal, que era a contracultura. Então, olha quanta poesia diferente aconteceu, e sem contar com os poetas líricos que não se filiaram a turma nenhuma. Então é legal ver, realmente, tudo que o Gabriel falou aqui, olha quanta diversidade ele apresentou aqui dentro da literatura contemporânea. Então aí acho que a gente pode gravar essa palavrinha mesmo. Grava na sua cabecinha, grava no seu coração. Diversidade. Essa é a palavra-chave, por enquanto, aí dessa nossa literatura contemporânea ou pós-moderna aí que nós temos no processo todo. Então quer dizer que isso pode aparecer nas provas com os textos desses autores, trabalhando em cima dos textos, essas características próprias de cada autor, beleza? Aí já estamos chegando mais próximo do que o Enem costuma fazer. Colocar um trecho de uma obra, sei lá, de um autor que explora a violência e submundo. O Rubem Fonseca, o Paulo Lins, o João Antônio, algum que siga essa linha. E aí, a partir do texto, apareceu uma questão de interpretação, de compreensão, sabendo identificar o que a questão pediu, naturalmente, e ver como o autor trabalha esse tema dentro daquele texto. Show de bola. Então, esse é um caminho que também é muito produtivo, já que não há características firmes, bem definidas para serem cobradas, a compreensão de texto é o caminho mais usado pelos exames e pelas provas de concursos. Para poder usar os textos da atualidade ou da contemporaneidade? Exato, ou pós-modernidade, sei lá. Olha a confusão e a salada. Show de bola, que maravilha. Olha só, gente, e aí, olha só, essa aula nossa aqui, basicamente está finalizando, chegando no processo final da literatura dentro do nosso canal. Obviamente, lembrando que a gente tem lá também na plataforma, o Gabrielzinho. Opa, tá lá, aqui, firme e forte. Lá. Da plataforma professornosem.com.br, fazendo lá todas as aulas de literatura, tá tudo rodando já para você, com material didático, com exercício de fixação, com simulado para fazer um monte de coisa. O Gabriel tá junto com a gente. E aí aqui no canal a gente tá quase que caminhando para o fim da literatura. Veja, não é o fim, né? Mas assim, pensando na parte prática da literatura, nós estamos... Essa nossa aula aqui é praticamente a última. Se eu pegar a playlist toda agora de literatura, nós vamos ter desde o comecinho lá, que é a introdução à literatura, até essa aula, que é a aula de literatura contemporânea ou pós-moderna. Beleza? E óbvio, não pode esquecer de uma coisa importante. Passar lá na nossa plataforma, professornosem.com.br, dar uma olhadinha no que tem lá. Não pode ser também de clicar no nonozinho, clica na aula anterior. Também vai lá no Instagram, @professornoslen. Também tem o Instagram, Gabriel Flix. Gabriel Flix. Gabriel Flix. É que eu não me acesso. Eu não me procuro lá. Então. Gabriel Flix, lá no Instagram também. Pode passar lá, o Gabriel tem um monte de coisa que ele compartilha da vida, da vida e da literatura e de tudo mais que você imaginar, certo? Estamos juntos.
Também tem lá no Facebook, fanpage Profissional Zen. Valeu, um abraço, tamo juntos, até a próxima. Fui!